Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é sábado, tá? Dia 22 de janeiro, tem bastante novidade aí para vocês. Ontem aí tivemos a coletiva de imprensa do Silvinho e também tivemos aí o Duílio dando uma entrevista bem longa pro pessoal do Globo Esporte, tá? Então venho aí com bastante atualizações para vocês, mas antes, já sabem, se inscreva no canal, deixem o like para fortalecer. A gente tá com a meta aí de bater 60 mil inscritos, tá? Conto com a colaboração de todos e também me sigam lá no Instagram, John do Timão, sempre com bastante novidade para vocês, família. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade de hoje é sobre o volante Paulinho, tá? Ele já apareceu no bid aí da CBF, o boletim informativo diário, então a situação dele tá regularizada, tá registrado, pode fazer a estreia com a camisa do Corinthians, tá? Então, sem problemas aí com o volante Paulinho. Era uma expectativa que a gente vivia, tá? Dessa inscrição, desse aparecimento do Paulinho no bid para estar liberado para fazer a estreia no Campeonato Paulista junto com o Corinthians, dia 25, terça-feira, rapaziada. Então, sem problemas, tá? A própria Federação Paulista havia esticado o prazo para inscrição, um dia a mais, né? Ia fechar na quinta, fechou ontem na sexta. Ontem o Paulinho apareceu no bid, então, sem problemas, Paulinho liberado para fazer a estreia com a camisa do Corinthians. E aí os demais reforços também confirmados, tá? Bruno Melo também apareceu no bid, sem problemas, foi registrado, tudo ok. Robson Bambu, a mesma situação, tá? Então o Corinthians não teve problemas aí nessas inscrições dos jogadores que já foram anunciados pelo clube. Paulinho, Bruno Melo e Robson Bambu, todos à disposição aí do Silvinho para a estreia do Campeonato Paulista, e quero saber a opinião de vocês se algum desses jogadores deve ser titular. Para mim, provavelmente o Paulinho, tá? O Robson Bambu ainda não sei, preciso ver alguns jogos dele e tudo mais. Tenho uma boa expectativa na atuação dele, mas vamos com calma, rapaziada. Bom, novidade do mercado da bola, tá? O Corinthians acertou o empréstimo aí do atacante Matheus Davó pro São Bernardo. Eu já havia adiantado isso há um tempo para vocês, só que o São Bernardo não anunciava, o Corinthians não anunciava. Ninguém chegava e falava, ó, tá feito o negócio, tal, ele vai jogar o Campeonato Paulista pelo São Bernardo, beleza. Mas o contrato de empréstimo já foi publicado no BID, no Boletim Informativo Diário, tá? Lá da CBF. Então assim, eles fizeram um negócio, registraram o negócio, só que não anunciaram. O pessoal pegou e falou, ninguém anunciou, mas tá aqui registrado. É isso, rapaziada. Matheus Davó vai disputar aí o Campeonato Paulista pela equipe do São Bernardo. Lembrando que ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023, tá? Então é isso. Desejo um ótimo campeonato pro Matheus Davó, que faça 1000 gols, menos no Corinthians, tá? E que ele consiga se transferir para alguma outra equipe, porque aqui no Corinthians tá difícil. Não se criou lá nos Estados Unidos, no Guarani, em lugar nenhum, tá? Então desejo que o Matheus Davó faça uma boa temporada, um bom campeonato paulista, né? Agora, dando sequência às informações de mercado da bola, o Corinthians confirmou o empréstimo de mais 2 jogadores para a equipe da Ponte Preta, tá? Se trata aí do lateral direito Igor Formiga, que foi um nome que a diretoria chegou a cogitar no ano passado para ser o reserva do Fagner. O pessoal avaliou e falou, ó, não tá preparado ainda. Vamos trazer o João Pedro. Trouxeram o João Pedro e o Igor Formiga ficou de lado. E aí agora confirmam o empréstimo dele para Ponte Preta. O segundo jogador foi o Matheus Fecim, tá? Que já até estava aí na Ponte, renovou o contrato por empréstimo, tá? Então, sem problemas. Pô, John, mas o Corinthians já não veio fazendo um monte de negócio com a Ponte? Sim. Além do Igor Formiga e do Matheus Fecim, que foram confirmados agora, o volante Matheus Jesus está lá e o zagueiro Léo Santos. Então já são 4 jogadores por empréstimo. Fora isso, tá? Fora isso, o Kaique França, que saiu de graça aqui do Corinthians, fechou com a Ponte. Por quê? Porque a Ponte perdeu o goleiro Ivan pro Corinthians.
Aí eu faço a seguinte conta. Corinthians emprestou 4 jogadores para a Ponte. O Kaique França a gente liberou de graça. Então a Ponte já pegou, já é deles, tá? De graça. E o Ivan veio, o Corinthians teve que pagar. Pô, John, mas é uma negociação em definitivo, o Ivan tá isso, o Ivan... Pô, mas você não consegue nenhum desconto? Fala, então, Ponte, é o seguinte. Quer 4 jogadores por empréstimo? Faz um pagamento. Entendeu? Ah, 1 milhão por cada, 500 mil, não sei, algum valor. Ah, não dá. Ah, então, dá um desconto no Ivan. Pô, é negócio. Você tá emprestando 4 jogadores pros caras, cedeu um goleiro de graça, tá? Liberou o goleiro e aí ele fechou com a Ponte. E agora vai contratar o Ivan, vai ter que pagar, tá? Já tem até a notícia do Ivan aqui pra vocês, já vou na sequência então. Corinthians e a Ponte aí finalizam o acordo pelo goleiro Ivan, tá? Falta a questão de documento agora, tá? Entre os clubes tá tudo certo. Contrato de 4 anos, tá? Do goleiro Ivan com o Corinthians. E o acordo ficou mais ou menos assim. A Ponte devia um valor para o empresário Fernando Garcia, tá? Aí, o que eles vão fazer? O Ivan vem pro Corinthians. O Corinthians, na verdade, a Ponte libera o Ivan de graça, tá? Pro Corinthians. Não vai pagar, não vai receber nada, porque tem essa dívida com o empresário. E o empresário vai assinar um termo de quitação de dívida. Então, entre o empresário e a Ponte, acabou a dívida. Eles liberaram o Ivan pro Corinthians. Agora, o negócio é entre o Corinthians e o empresário. O Corinthians vai fazer o pagamento, tá? De cerca aí de 11 milhões de reais para o empresário Fernando Garcia, tá? Vai ser um valor parcelado em provavelmente 2 anos, tá? O Corinthians vai pagando aí de pouco em pouco, esse valor de 11 milhões vai ser diluído, tá? Então não vai pesar no orçamento do Corinthians, não tem que chegar de baixo pronto e dar 11 milhões, certo? Então, a Ponte não tem mais dívida com o cara, a dívida passa para o Corinthians e o Ivan é do Corinthians, 50% dos direitos econômicos. Os outros 50%, na teoria, vão ficar com o próprio goleiro Ivan. O atleta pode ter os direitos dele. Na prática, esses 50% são do Fernando Garcia, que é o empresário. Tá? Então ele já vendeu 50% por 11 milhões para o Corinthians. Os outros 50% ficam com o goleiro, mas são do empresário. Tá? Esse é o modelo de negócio, tá? Pro Roberto de Andrade, que chegou e falou, não, a gente não negocia com o empresário, que não... Isso é só para falar da boca para fora. Na prática, a gente tá vendo. Não, a gente vai pagar para a Ponte repassa para o empresário. Isso daí vai ser só por uma questão burocrática, tá? Porque o jogador era da Ponte e tudo mais, então o Corinthians vai efetuando o pagamento para a Ponte já repassa para o empresário. Tá? Na prática, é o Corinthians devendo para o empresário, tá? Fazendo esse pagamento. O próprio presidente aí da Ponte falou que assim que o Ivan for anunciado, ele vai explicar como vai ser essa operação, tá? Então vai dar mais detalhes, mas no geral é isso. E aí eu trago essa minha ideia. Por qual motivo que o Corinthians não consegue um desconto nessa contratação, mesmo emprestando 4 jogadores, e o Kaique França, que a gente sabia que não iria utilizar, por que já não fez um negócio com a Ponte? Ó, vou fazer o seguinte negócio. Vocês levam os jogadores por empréstimo, 4 nomes, e o Kaique França em definitivo, e aí a gente tem um desconto na contratação do Ivan. É simples. Agora a Ponte vai quitar a dívida dela, tá com um goleiro com um potencial assim bom, tá? Bom, Kaique França, e 4 jogadores por empréstimo do Corinthians. Simples assim. Simples assim. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora quero falar um pouco sobre a coletiva de imprensa do Silvinho, tá? Aconteceu ontem, 11h30 da manhã. Ele falou sobre diversos assuntos, tá? A entrevista coletiva sempre vai e volta, pega mercado da bola, coisa tática, tudo. O primeiro assunto foi o Diego Costa. Ele falou, ó, é difícil falar de um atleta que não tá com a gente. Tá? Ele não é um jogador do Corinthians, então, assim, não vou falar sobre ele, tá? Fez alguns comentários e tal, mas nada. E aí já entraram no assunto Mantuan, que foi o cara que fez os 2 jogos treinos, tá? Como titular, como a referência ali no ataque. O Silvinho falou o seguinte,
O Mantuan tem treinado conosco, muita mobilidade, boa movimentação e vai começar o jogo de terça-feira. Então o Silvinho já confirmou, o titular é o Mantuan. E ele explicou, tá, que o Jô chegou atrasado, tava com Covid, dificilmente chega a 100% na terça-feira, então a opção é o Mantuan. E ele falou que o Mantuan tem mostrado muita movimentação, grande nível, e a responsabilidade de colocá-lo em campo é toda da comissão técnica, e ele já avisou pro Mantuan que ele vai jogar. Então, tá, pra estreia, terça-feira, Mantuan é a nossa referência, tá? É o camisa 9. Na sequência, ele falou também do Cantígio, tá? Pô, mas nos 2 jogos treinos, o titular foi o Gabriel. E aí ele quer o Cantígio? Sim, o Cantígio estava vivendo uma expectativa de ser convocado para a seleção colombiana. Caso ele fosse convocado, o Corinthians não teria o jogador, o Gabriel já vinha treinando, tá? A gente estava pensando que o Cantígio seria convocado. Ele não foi, tá? Ele não foi, porque vem de um período de lesão e tudo mais. Então o Silvinho já chegou, é o meu titular, tá? Ele falou o seguinte, ó. O Cantígio esteve na iminência de ser convocado e aí não sabíamos da utilização nos 2, 3 primeiros jogos do campeonato. Não houve a convocação, a gente lamenta pelo atleta, mas vamos utilizá-lo, tá? Ele pode jogar como primeiro volante, falou que ele terminou aí a temporada passada lesionado e tudo mais, e a tendência é que o Cantígio jogue, tá? Ele falou, o Cantígio inicia e vamos buscar outras alternativas, não somente para essa função, tá? Ele falou também sobre o Paulinho, ele falou, ó, Paulinho, primeiro volante, esquece. Nunca jogou assim, não vai jogar comigo assim, tá? Então, nessa questão do Paulinho, recua o Paulinho para jogar Juliano, Renato e Paulinho. Não, não existe, tá? Como eu já falei, já havia até passado para vocês, toda vez que o pessoal mandava escalação para mim, o que você achou, John? Meu campo Juliano, Paulinho e Renato. Falei, quem que marca? O Paulinho. Não é primeiro volante. O Renato. Então você vai desgastar o Renato numa posição de primeiro volante, sendo que ele, como meio armador, é simplesmente um dos melhores do Brasil. Entendeu? Não faz sentido. Numa situação, você tá perdendo, você precisa empatar, você tá empatando, precisa vencer, recua um pouco o Renato pra ter mais qualidade, pra botar o time pra cima, beleza. Mas, já começar a temporada com um cara como primeiro volante, não dá. Não dá. O Silvinho falou sobre esquema tático, falou que não fica preso ao 4-1-4-1, tá? Falou que pode usar o 4-2-3-1, que chegou a usar o 4-2-4, pode usar o 4-4-2, tá? Então ele falou sobre essa variação tática, falou sobre essa questão da idade dos jogadores, que o calendário é longo e tudo mais, mas que ele com a comissão estão fazendo aí o melhor trabalho possível para que tenha todos os jogadores à disposição. Falou sobre o Luan, que é um atleta como todos os outros, tá? Que vem trabalhando, que quando puder vai ter oportunidade. Disputa na lateral esquerda, Lucas Piton, Fábio Santos, a chegada do Bruno Melo, tá? Falou sobre essa disputa, condição física do Paulinho, tudo mais, rapaziada, tudo mais. No final o pessoal perguntou, e com esses reforços, sobe mais a régua aí de pressão, de exigência e tudo mais? Ele falou, a partir do momento que você tá no Corinthians, a régua já é alta. Mas fizemos um ótimo trabalho ano passado, classificação direta para Libertadores e tá o mesmo discurso, tá? Então quem quiser, tá disponível no canal oficial do Corinthians no YouTube, tá? A coletiva de imprensa completa do Silvinho. E é isso, rapaziada. Falou sobre diversos assuntos. Quem quiser acompanhar, tá lá para vocês. Quero saber a opinião sobre essa primeira coletiva de imprensa do Silvinho na temporada de 2022. Agora falando sobre mercado da bola, tá? O Duílio concedeu uma entrevista pro pessoal da Central do Mercado, tá? Lá do Globo Esporte, pessoal do Sport TV também e tudo mais. Fizeram muitas perguntas, tá? Muitas pro nosso presidente. E entre os assuntos, chegaram no Gabriel, que é um jogador que tem contrato com o Corinthians até o fim do ano, tá? Até o fim de 2022. E a diretoria não procurou para renovação, tá? Diferentemente do Cássio, do Fagner, do Gil, do Adson, de não sei.
todo mundo não, mas a maioria o Corinthians já foi buscando essa conversa para renovação. O Gabriel ficou meio de stand-by, o pessoal meio que não falou nada e tal. E aí o pessoal perguntou sobre o interesse do Internacional na contratação do Gabriel, tá? Foi uma notícia que saiu ontem, o pessoal já aproveitou que estava com o Duílio e já perguntou. Ele falou, ó, sim, existiu a procura, mas não uma proposta oficial, tá? Uma proposta final do Inter. Falou que o Gabriel é um jogador muito identificado com o Corinthians, todo mundo sabe da entrega dele, que é um grande cara e tudo mais. Falou que sempre entrega tudo em campo, beleza. E aí o Duílio completou. Uma saída dele depende de uma negociação, valores e da vontade do próprio atleta, tá? Falou que a gente não, que eles não tiveram essa conversa ainda sobre essa proposta do Inter, tá? Que eles estão esperando evoluir, o Inter chegar num valor assim bom, tá? Passar aí algumas etapas. E ele falou, ó, como corintiano, não gostaria que ele saísse. Depois ele falou sobre essa questão da renovação, falou que a gente a diretoria tá tratando com muita calma e tal, que tem 1 ano ainda de contrato, que não é muito tempo, mas é 1 ano, tá? Então eles não tem tanta pressa e tudo mais. E a minha visão é a seguinte, se não procurou ainda para renovar, tá com a intenção de negociar. Entendeu? Pelo menos ouvir propostas. Pra ver, pô, é legal, é bacana, faz sentido, tá uma proposta boa, ou não tá, não, vamos manter ele, renova. A minha opinião, vocês já devem saber. Por mim, chegou uma proposta ok do Inter, tchau, obrigado. Nem sofre. Tchau, obrigado, vai ser feliz lá, Gabriel, dá sequência na sua carreira. Muito obrigado pelos serviços prestados, mas não é mais um momento de carreira de ator no Corinthians. Tá? Vai pro 6º ano aqui no Corinthians, bastante tempo. Pra mim, eu venderia, tá? Lembrando, não vai vender por preço de banana, tem que ser um preço ok, tá? Um preço justo aí pelo Gabriel. Então a gente já sabe desse interesse do Inter, tá? Chegando numa proposta da hora, eu acho que o Corinthians deve negociar. E aí, quero saber a opinião da fiel torcida. Bom, o Duílio também falou sobre a contratação de um camisa 9, acho que é o principal assunto aí do Corinthians nessa janela de transferências. E ele entrou no assunto Diego Costa, tá? Entrou no assunto Diego Costa e foi categórico. Não negociaremos com o Diego Costa, tá? O Diego Costa não chega no Corinthians. Ele falou, ó, deixo claro que o Corinthians não trará o Diego Costa. Por quê, John? Diego Costa quer um salário absurdo. Absurdo, simplesmente. Tá? Pô, John, você falou que o jornalista trouxe lá que ele já tinha fechado. Sim, trouxe. Tá? A informação do jornalista, ele falou, ó, Corinthians já fechou com o Diego Costa. E aí vem o nosso presidente, simplesmente apaga todo esse fogo e fala, ó, não fecharemos com o Diego Costa. Tá? Ele falou, ó, o Corinthians não está guardando jogador nenhum. Se quer jogar no Corinthians, vamos conversar. Se não, não tem conversa, tá? E aí ele falou, ó, querer jogar no Corinthians, mas com salário a nível Arábia, não é querer jogar aqui, tá? Ele falou que, pô, tem o câmbio brasileiro, a nossa economia, o real tá desvalorizado, tá? E ele falou, ó, o Corinthians não fez proposta pro Diego e ficou aguardando, tá? Ele falou, ó, o Corinthians escutou depois da rescisão o que ele pretendia para jogar aqui, estávamos estudando, tá? Só que, Duílio, você falar que não fizemos proposta. Como não? Vocês chegaram pro cara e falou, ó, a gente pode pagar até isso de salário, tá? 2 anos de contrato a gente aceita, nossas condições são as seguintes. E apresentou pro empresário. Se isso não é uma proposta, pelo amor de Deus. Ai, não, mas foi só conversa. Tá, e se o cara aceita? Ele aceitou o quê? A sua proposta, o seu valor. Tá? O salário que você colocou, eu posso pagar até isso. O que aconteceu foi, ele falou, não, esse salário não dá, eu quero tanto. Não cabe na realidade do Corinthians, vocês recusaram. Mas você falar, não fizemos proposta, pelo amor de Deus, tá? Eu não sei o que é a proposta, então. Você apresentou o valor que você pode pagar. O cara não aceitou, beleza, tchau, obrigado. Então, ó, não tem mais negociação, tá? O Corinthians não traz o Diego Costa nessa janela de transferências, tá? Ele falou que não é interessante pro Corinthians nesses termos. Falou, ó, se os valores mudarem, beleza, dá para negociar. Mas ele falou, ó, nessa janela ele não virá pro Corinthians.
Então assim, qual a próxima janela? No meio do ano? Tá? Fica essa dúvida no ar aí, tá? Ele falou sobre o parceiro que iria ajudar, né? Que é a Taunza e tudo mais. Então assim, não vou nem esticar mais o chiclete nisso aí não. Diego Costa fez muito joguinho, tá? Queria um salário astronômico e tudo mais. O Corinthians não aceitou e não vai aceitar. Certo, rapaziada? Comentem aí a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Completando, o Duílio falou sobre o Arthur Cabral também, tá? Elogiou bastante o centroavante. E ele falou, ó, chance de compra é impossível. O pessoal quer 15 milhões de euros, impossível. O Corinthians não vai pagar isso, tá? É fora da nossa realidade. Ele falou, ó, se tiver uma chance por empréstimo, beleza. Caso contrário, não tem como. E aí eu já expliquei essa possibilidade de empréstimo. O cara tá valorizado, fazendo um monte de gol. Eles querem 15 milhões de euros. Tem bastante clube interessado. Vai emprestar por quê? Pra ficar sem o dinheiro agora, tá? Não faz nem sentido pra mim. Em contrapartida, o Duílio falou sobre o Cavani também, tá? Falou que ele busca o melhor pro Corinthians. Falou que não dá pra prever nada, tá? Falou assim, ó. O Cavani pode continuar lá por 2, 3 anos, como pode também sair agora, tá? Ele falou, qualquer coisa que eu falar pode gerar uma expectativa e frustrar a torcida lá na frente. Ele falou, ó, eu tenho que buscar o melhor do mundo. Posso não conseguir, mas vou tentar. E completou também falando, ó, estou aqui representando um clube gigante, tá? Sei que querem um camisa 9 de alto nível, vamos trazer, buscamos um jogador de peso, mas é preciso ter paciência. É na hora certa de fazer, mas que seja dentro do nosso planejamento. E ele colocou como assim, vão trazer um atacante alto nível. Falou que conversou com mais de 30 jogadores, tá? Que foi oferecido, que eles buscaram e tudo mais, mas que não acharam o nome ideal. Tá? Que não acharam, às vezes acharam o nome ideal, mas não conseguiam negociar e tudo mais, e que o Corinthians segue buscando, tá? Que o Corinthians segue buscando. Então assim, ele coloca a régua lá em cima, que vai trazer um cara bom de bola, um cara de nome e tudo mais, só que não quer criar expectativa na torcida. Então assim, Duílio, é até difícil de entender, tá? É difícil. A gente vai sempre querer os melhores, assim como você falou. Tá? A gente procura entender a situação de mercado e tudo mais, aí você chega e fala do Cavani. Ah, eu não posso falar nada, pode ser que aconteça, tá? Não dá pra prever, pode ser que sim, pode ser que não. Já chega e fala, ó, não, é difícil, esquece. Ah, ele falou, esquece, entendeu? Fica nesse banho-maria e tudo mais, e é isso, rapaziada. O Corinthians segue buscando um centroavante, nosso campeonato começa daqui a 3 dias e não temos um nome. Pô, John, você tem que entender que tá difícil. Entendo. Entendo que a Libertadores começa só em abril, a gente precisa ter paciência. E é isso. É isso. Não tem o que fazer. Não fechou, vamos aguardar para que feche o mais rápido possível. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!